Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos resolver um exercício sobre regra da cadeia. Determine os valores de ΔF, ΔU e ΔF, ΔV para a função f de xy igual a raiz quadrada de x² mais y², com x igual a u mais v e y igual a u menos v. Vamos ao exercício. Ok, gente. Bom, um terceiro exercício agora, nós vamos modificar um pouquinho, não muito, modificar um pouquinho, tá certo? A nossa regra da cadeia. Por que eu estou dizendo que nós vamos modificar um pouquinho? Dada uma função, tá certo? Uma função importante, hein, pessoal? Essa função é bastante importante, x² mais y² elevado a meio, tá certo? Muitas situações na qual, tá certo? Esse tipo de função aparece, né? Só que aqui, diferentemente dos exemplos anteriores, o x e o y dependem de duas variáveis, certo? U e v. U e v. Nesse caso, né, a opção aqui é fazer uma composição bastante simples, né? U mais v e U menos v, no caso de x e y. Tá? E ele pede, o exercício pede, para que a gente calcule, tá certo? A taxa de variação de z em relação a u e posteriormente a taxa de variação de z em relação a v, tá certo? Novamente, eu queria chamar a atenção de vocês para que vocês observem que nem u e o v aparecem explicitamente aqui na nossa função, certo? Consequentemente, a necessidade de se fazer a regra da cadeia. Perfeito? Bom, alguém pode perguntar assim, mas eu não posso substituir o U aqui e o V aqui, depois fazer a derivada? Sim, claro, sem dúvida que você pode, né? Isso não há problema nenhum. A questão é que nem sempre essa substituição imediata é possível, tá certo? Quer dizer, é simples de ser feita e operacionalizada, tá bem? É claro que aqui, nesses exercícios que nós estamos exemplificando para vocês, tá certo? Essas relações são, evidentemente, tranquilas, né? Fáceis da gente manipular, porque o objetivo aqui não é ficar complicando a derivada, e sim, né, prestarmos atenção no método de solução, na metodologia, né, e na utilização da regra da cadeia. Perfeito? Então vamos lá. Vamos começar aqui fazendo essa primeira derivada aqui, né? Então eu vou escrever aqui, olha, né, cálculo, né, de dz du, tá certo? Então vamos começar por essa derivada aqui, tá? Então, regra da cadeia. E aqui vocês vão perceber uma coisa bastante interessante, que não aparecerá, não mais, né, as derivadas totais, como nós tínhamos visto nos exemplos anteriores. Não aparece mais, tá certo? Por quê? Porque todas as funções aqui, todo mundo aqui, depende de mais de uma variável. Então, como é que ficaríamos aqui? Olha, certo? Então, dz du. Primeiro, observem que o z depende de x e y. Então, tem que aparecer primeiro essas derivadas. Então, primeiro eu vou derivar o z em relação a x e x em relação a u. Mas, como o z depende também de y, eu repito, né, essa operação aqui tá, novamente, não? Em relação a y, del y, del u. Tá legal? Eu já havia falado isso para vocês, mas vale a pena repetir, tá certo? Eu estou derivando o z em relação a u. Observem, tá certo, que a última derivada do operador é sempre del u. Perfeito? Né? Isso aqui é bem interessante, certo? Isso aqui é uma... Sempre que vocês têm esse tipo de estrutura, né, assim aparece o operador, né? Tá bom? Se vocês apagarem o z, olha que interessante que fica. Tá? Posso colocar aqui qualquer função que eu queira, desde que essa função dependa de x e y. Certo? Se eu chamo essa função de w, 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 w. Né? Se eu chamo essa função de g, g, g e g. E assim sucessivamente. Tá? A isso nós damos o nome de um operador derivado. Tá? Ok.
Agora vamos fazer separadamente cada uma das derivadas, porque ela é um pouquinho mais elaborada, tá certo? Então eu vou fazer separadamente dz dx, dz dy e depois jogar os resultados aí dentro, tá bem? Então vamos lá. Então, a derivada del z, del x, né? Então, como vocês sabem, eu vou derivar primeiro a função, depois derivar o argumento da função. Então, derivar a função significa meio de x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos meio vezes o que está aqui dentro em relação a x. Isso vai dar 2x. Perfeito? Então, como vocês podem perceber, posso cancelar esse 2 aqui e o resultado dessa derivada, então, certo? Será x sobre x quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Perfeito? Bom, como a estrutura do y é a mesma, por analogia a gente vai ter o mesmo resultado, certo? Então vamos lá, vamos pegar agora e derivar em relação a y. Então, del z, del y, vai ser o quê? Derivada da função meio de x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos meio, vezes a derivada do argumento da função em relação a y. Portanto, isso aqui vai dar 2y. Cancelo o 2, como anteriormente, e aqui eu vou ficar com y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Muito bem. Então, eu tenho aqui, certo? As duas derivadas. Dx du é igual a 1. Tá certo? Dy du é igual a 1. Agora é só substituir, então, os valores. Substituindo, sempre com um pouco de paciência, fazendo com bastante cuidado, dz du é igual, certo? Dz dx, que é x sobre esse número aqui, x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio, mais, certo? Uma vez que essa derivada aqui vale 1, mais a derivada em y, dz dy vezes 1, que ficaria y igual, sobre, x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Certo? Como vocês podem ver, podemos colocar esse denominador em evidência, certo? E aqui eu fico com x mais y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio, uma vez que ele é o denominador comum. Bom, o exercício não está terminado, hein, pessoal? Não está terminado. Observem que o x e y, uma vez que eu estou derivando em relação a u, o x e y deve ser reescrito, eles devem ser reescritos em função dessas variáveis u e v, tá certo? Temos que fazer isso porque ele não deu nenhum valor numérico aqui, não dá para calcular, então, a derivada numericamente. Ele quer derivada como uma função, certo? Então, vamos fazer isso, não há problema nenhum. Então, substituindo x e y, vamos ver o que a gente encontra, Então, dz du é igual. No lugar do x, eu vou colocar u mais v, mais, certo? No lugar do y, u menos v. Pronto. Dividido pela... Vou abrir parênteses aqui, x, u mais v ao quadrado, mais u menos v ao quadrado. Tudo isso daí elevado a meio. Perfeito? Então, uma continha simples de ser feita, certo? Vocês observem aqui que eu vou cancelar esse termo, certo? Então, o meu numerador, vamos escrever novamente, dz du, certo? Del z du. No meu numerador, então, eu vou ficar com 2 vezes u, certo? Sobre, no meu denominador, é bastante simples, olha, u ao quadrado mais v quadrado
mais 2 vezes u vezes v. Aqui, u quadrado, v quadrado, menos 2 vezes u vezes v. Perfeito? Então, é fácil ver que isso aqui vai dar. Então, 2 vezes u ao quadrado mais v ao quadrado. Tá certo? Então, aparece u quadrado aqui e u quadrado aqui, 2 vezes. V quadrado aqui, v quadrado aqui, 2 vezes. Mais 2 vezes u vezes v, menos 2 vezes u vezes v. Cancelou, o termo cruzado cancela, sobra isso aqui elevado a meio. Tá? Tome cuidado para não achar que isso daqui é u mais v ao quadrado, né? Como vocês podem ver, não é assim, tá certo? E eu não vou simplificar mais, poderia até racionalizar se quiséssemos esse raiz de 2 aqui, mas sinceramente, pessoal, não tem necessidade. Essa daqui está uma ótima resposta, né? Uma função bastante condensada, e nós poderíamos então dar por encerrado essa primeira parte do exercício. Essa daqui, ok? Muito bem. Então, feito isso, né, eu derivei em relação a u. Vamos fazer a mesma coisa em relação a v. Só que muitos resultados, olha, já foram obtidos, certo? Como vocês vão ver aqui, ó. Então, agora, né, é o cálculo, certo? dz del v. Legal? Nós tínhamos lá del u, olha. Perfeito? Agora vamos del v. Então, vamos só, para a gente sintonizar um pouquinho a solução, colocar aqui a regra da cadeia. Tá? Olha, regra da cadeia. Não custa nada reescrevê-la. Nós ficaríamos assim. Del z, del v, vai ser o quê? Del z, del x, del v, mais del z, del y, del v. Perfeito? Então, pessoal, muito tranquilo, né? Esta derivada e esta derivada já foram feitas. Olha, ela está aqui, né? Eu conheço essa, certo? E conheço essa daqui. Então, vamos substituir, né? Então, substituindo os valores, ficamos assim. Del z, del v, novamente, né? Vamos abrir um parênteses aqui, tá certo? Essa derivada fica x sobre, ela está aqui, né, pessoal? Tá aqui, tá? X mais y, x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio, tá? Del v, del x, del v, se vocês acompanharem aqui, olha, tá certo? Del x, del v é igual a 1, certo? Eu vou colocar aqui, 1, mais esse resultado, né? Que a gente já tinha feito, y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Só que agora, certo? Del y, del v é igual a menos 1. Tá? Se vocês me acompanharem, vocês vão ver aqui, certo? Que o y é u menos v, portanto a derivada dessa função, y, em relação a v é menos 1. Isso faz alguma diferença no resultado, perfeito? Então aqui, menos 1. Maravilha, pessoal. Então isso aqui, novamente, nós temos um denominador comum, ou seja, x ao quadrado, esqueci o meio aqui, hein? Desculpa, que y ao quadrado elevado a meio, certo? E nós ficamos aqui com x menos y. Então, se vocês observarem, né, se compararem esse resultado com este resultado aqui, a única modificação está nesse sinal. Qual é a consequência disso? Sabe? Quando nós substituirmos os valores de x e y, perfeito? Como foi feito aqui, olha. Então, substituindo x e y, tá? Exatamente como nós fizemos, del z, del v vai ficar. Então, o meu x é u mais v menos u menos v sobre,
certo? Novamente, né? Fazendo aquele parênteses, né? U mais V ao quadrado mais U menos V ao quadrado elevado a meio. Correto? E nesse caso aqui, certo? O U é cancelado. Esse sinal negativo com esse, tá certo? Faz com que apareça aqui 2 vezes. Então, podemos concluir, né? Logo, né? A variação de Z em relação a V é igual a 2 vezes sobre o denominador é exatamente o mesmo, certo? 2, o quadrado, mais Y, mais V quadrado, né? Elevado a meio. Tá legal? Então, esse resultado aqui, esse resultado, né? Mostra uma propriedade bastante importante daquela função. Ela apresenta uma bela simetria, tá certo? Como vocês podem ver, né? Quando você fala de V aparece aqui, quando você fala de U aparece, tá certo? Os denominadores são iguais, então isso mostra sim uma simetria bastante interessante dessa função, tá certo? E não é por acaso que ela é uma função importante, né? Ali na física, por exemplo. Tá legal, gente? Então, olha, é um bom exercício, né? Um exercício bacana, não é difícil de ser feito, mas ele tem um conteúdo bastante, né? Muito rico, que vale a pena vocês estudarem com um pouquinho de paciência. Uma sugestão que eu posso dar para vocês, se vocês, né, quiserem, faça o mesmo exercício, e aqui, por exemplo, tá certo? Como sugestão, viu, gente? Como sugestão, né? Usem, por exemplo, o x como sendo u elevado a v, tá certo? E o y como sendo v e elevado a u, certo? Essa combinaçãozinha aqui, vocês fazem exatamente a mesma coisa, só que quando vocês estiverem nesse estágio, tá certo? Dx, du, dy, dv, vocês vão se deparar com esse tipo de derivada, tá? É muito bacana, o resultado também é muito interessante, tá bom? Então, fiquem aí, olha, é um belo exercício para vocês trabalharem, tá certo? Então é isso aí.